para enfrentamento à Covid. Então, sempre foi uma via de mão dupla. O que é que aconteceu? O deputado Luciano Duque sempre era muito taxativo, dizendo que não seria candidato de maneira alguma. Em julho do ano passado, ele cortou contato comigo, até hoje eu não entendi a razão, né? Não falou mais nada, e, ao mesmo tempo, iniciou um processo de aproximação com a governadora. E eu respeito muito isso. Agora, ele nunca explicou, e até hoje eu também desconheço, qual é a estratégia. Por que ele adotou essa estratégia? Ele, inclusive, deu uma entrevista aqui, nessa bancada, no dia 2 de agosto, dizendo que não somente ele, mas toda a bancada do Solidariedade iria para a base de governo da governadora, e fez vários elogios ao governo e tudo mais. Logo depois disso, Lula Cabral me ligou e disse que não autorizava, ligou para mim e disse, olha, eu não autorizei, ele fala por mim, eu não vou para a bancada de governo. Eu disse, mas Lula, diga qual é a sua estratégia. Para a sua estratégia de eleição do cabo é importante? Porque se for importante, eu entendo, entendeu? Mas nada foi conversado comigo. Logo adiante, ele esvaziou o Solidariedade de Serra Talhada e filiou o grupo político dele ao Podemos, inclusive o próprio filho dele. Eu acho que isso poderia até ser uma estratégia, foi uma estratégia dele, mas ele não me explicou por quê adotou essa estratégia. E ao longo desses meses todos, ele tomou todas essas atitudes sem nenhum debate comigo. Nesse contexto, ele procurou o Paulinho da Força para conversar sobre uma candidatura, decidiu ser candidato, também não sabia, eu não sabia, porque enquanto ele estava falando comigo, ele era taxativo de que não seria candidato. Inclusive, eu dei uma entrevista em Serra Talhada, dando a maior força de que queria muito que ele fosse candidato. Ele voltou lá, logo depois da minha entrevista, ele entrou ao vivo na rádio e disse que se eu quisesse ter um candidato em Serra Talhada, eu mudasse meu título para lá e fosse ser candidato. Eu dei uma entrevista dizendo que queria muito fazer a aproximação dele com o grupo dos Oliveira, de Sebastião Oliveira, do deputado Valdemar Oliveira, e ele veio e disse que não autorizava porque não se juntava com os Oliveira de jeito nenhum. Então, não houve esse diálogo. E o que é que acontece? Durante todos esses meses, ele passou sem absolutamente nenhum contato comigo, voltou a me procurar em março, simplesmente informando que queria ser candidato e querendo saber qual era a posição do partido. Eu disse, olha, durante esses 9 meses, houve vários desdobramentos, porque ele poderia estar incluído nesse grupo grande, coeso que a gente está formando. Por exemplo, o prefeito João Campos vai apoiar Lula Cabral no Cabo de Santo Agostinho. E ele poderia ter entrado nessa articulação, mas em paralelo ao que ele hoje, depois desses meses todos de aproximação com o governo e tudo mais, e continua votando com a base de governo, que poderia, viu, gente, não ter problema nenhum, desde que com o partido fosse discutido o benefício dessa estratégia para um projeto dele municipal, porque eu entendo a conjuntura de cada município. Cada município tem sua conjuntura diferente, às vezes é necessário se aliar mais ao governo, às vezes é necessário se distanciar. Então, ele me procurou simplesmente dizendo que queria ser candidato e quer saber qual a posição do partido. Minha resposta a ele foi que eu precisava conversar com o conjunto de forças do qual nós fazíamos parte hoje para tomar essa decisão. E ele disse que queria um prazo para isso. Eu disse, eu não tenho como lhe entregar um prazo hoje, até porque você me pegou de surpresa. Ele antes tinha procurado Paulinho da Força disse que quem tomava a decisão aqui em Pernambuco era eu, e fui pega de surpresa. Então é isso. A gente tem feito essas conversas, até com o próprio presidente Lula, quando ele esteve aqui, conversei com ele sobre o meu posicionamento nos municípios prioritários para o PT, com as outras forças também, com o próprio PSB, a gente tem conversado, em alguns municípios estamos juntos, em outros não, e Serra Talhada é um deles. Infelizmente, ele não estabeleceu esse diálogo conosco, inclusive a própria atitude dele de fazer um ato de lançamento de candidatura sem conversar com o partido, para mim está muito claro qual é a estratégia. Ele não quer ser candidato. O que ele quer é tentar buscar uma vitimização para chamar a atenção e, quem sabe, ajudar na próxima eleição dele, já que ele não terá o apoio da Prefeitura de Serra Talhada, caso ele não consiga ser candidato. Então, é algo inusitado,
Como é que você entra em rota de colisão com o partido, com as lideranças do partido, e lança uma candidatura e tenta empurrar as coisas goela abaixo. Não funciona assim, nem comigo, nem com ninguém. Ele na coletiva, que aconteceu pouco antes de a gente entrar aqui, ainda estava, antes de a gente entrar no estúdio, Patrícia, Luciano Duque estava dando uma coletiva em Serra Talhada, e ele disse assim, que o tempo todo foi fiel ao seu trabalho, que o tempo todo esteve ao seu lado, que desfez alguns projetos de vida, inclusive, chegou a sair do PT para caminhar junto, para caminhar ao seu lado, e hoje, com esse lançamento, né, mesmo sem o aval do partido, sem a comunicação, sem representantes do Solidariedade, espera contar com o seu aval e com o seu apoio. Diz que tem certeza que você não vai deixá-lo sozinho. Olha, em relação à saída dele do PT, eu queria só deixar claro como é que se deu. Eu fui à Serra Talhada, conversei com a prefeita Márcia, ela optou por seguir junto ao PT. Durante esse período em que ela se elegeu prefeita, ela estreitou as relações com o PT muito mais do que ele. Então, ele não estava num bom ambiente no PT. E justamente eu o convidei com essa possibilidade de ele ter um ambiente partidário melhor, de ele se integrar, de ele participar do comando do partido. Eu o convidei para isso. E também porque comigo, né, com a nossa chapa, ele tinha uma clareza maior de quem seriam os candidatos. Na época, a federação não expunha qual seria a chapa de disputa realmente. Então, foi nesse contexto que ele saiu. Inclusive, ele demorou 15 dias para confirmar a entrada dele ou não. Ele esperou até o final. Ele mandou a ficha de filiação e ficou pedindo que a gente não enviasse, só enviasse no final do prazo, que antigamente tinha aquela questão de enviar as listas, né, depois de 15 dias, justamente para ele tomar essa decisão. E eu respeitei absolutamente todas as decisões que ele tomou, que ele gostaria de tomar. E ele veio, eu chamei ele para a Solidariedade justamente para ele participar conosco desse comando, dessa montagem de estratégias, mas ele optou por não fazer isso, por trilhar um caminho solo. Ele poderia hoje ter construído uma situação de ser o candidato, por exemplo, de João Campos, em Serra Talhada, que hoje a gente considera, nós do grupo de oposição, considera João Campos como a liderança principal desse grupo, e bem avaliado não somente no Recife, mas no estado todo. Então, ele poderia ter construído essa aproximação. Mas uma das últimas vezes que eu tive com ele foi na festa da Pedra do Reino, que estava completando 1 ano agora. Inclusive, isso será esse final de semana, né? O último final de semana de maio. E aí ele estava muito irritado comigo porque eu estava nesse diálogo, né? Tentando proceder esse diálogo com o João Campos. Disse que não iria de jeito nenhum. Então, é difícil. A gente não pode fazer a política no isolamento. A gente faz no isolamento quando não tem outra opção. Mas quando tem a opção de conversar, de dialogar, de buscar, né, unir, é isso que a gente tem que procurar. Infelizmente, não foi isso que ele fez. Então, nós estamos conversando com diversas forças políticas, inclusive com o próprio Sebastião Oliveira, que foi candidato a vice na minha chapa, é um grande amigo, uma pessoa extremamente séria, correta, que tem um compromisso com Serra Talhada, que a partir desse momento de afastamento de Luciano Duque, foi com quem eu me aliei no município para que a gente pudesse formar um projeto que fosse muito além de projetos proporcionais, mas que a gente pensasse na cidade, na região e no estado, com o próprio PSB, com o PT. Nós estamos conversando para ver qual é a melhor estratégia a ser adotada no município, mas logo nós teremos essa notícia. Veja, a informação que já circula em Serra Talhada, com data e tudo, é de que a senhora vai chegar lá dia 1º e anunciar apoio à reeleição da prefeita Márcia Conrado. A senhora confirma? Vamos esperar, então, dia 1º para ver. É no sábado seguinte já, né? Está chegando.